Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o Olá, Flávio Flávio. Lobo, aqui, com a Tiziana Porto. Eu estou, depois de um período sem mexer nesse canal, o Redemoinho andou meio quieto, bem quieto. E agora eu estou voltando com essa conversa que eu tenho muita vontade de fazer e estou tendo essa oportunidade, essa alegria, essa honra de conversar agora com a Tiziana. A Tiziana é psicóloga e psicanalista e é também uma artista e curadora. E eu vou deixar claro que a Tiziana daqui a pouquinho se apresente e a gente vai falar sobre o tema geral dessa conversa vai ser psicodélicos e psicanálise, psicodélicos e psicoterapia e particularmente também psicanálise. Eu já passo então a bola para a Tiziana se apresentar. Oi, Tiziana. Flávia, é um prazer estar aqui com você, no seu canal, tá retomando o canal, né? Eu sou a Tiziana, psicóloga, psicanalista, assim como você falou, tenho um trabalho de arte, um trabalho de curadoria, e tudo começa com um interesse, né, muito grande pelas questões humanas. Tudo começa também muito com a leitura, com a literatura, que passa por autores brasileiros e também alguns estrangeiros que tratam as questões mais do sujeito, as questões que nos colocam nos nossos embates, nos nossos enfrentamentos. Então, assim, eu me lembro bastante de eu ainda adolescente me pegando nas férias, lendo Machado de Assis, lendo Clarice Lispector. Tinha uma biblioteca bem generosa das famílias, então, assim, eram férias que eram bem interessantes nesse sentido. E aí, quando eu começo a fazer a faculdade de psicologia, eu me deparo com um curso que é um curso muito extenso, é um curso que pode te abrir para muitos caminhos, né? É muito só mais lá na frente, quando você está mais num processo de escolha, que você entra mais especificamente num ponto da psicologia, ou no meu caso, que fui migrando para a psicanálise, mas é um curso que é muito extenso, né? Te convida para uma amplitude, né? De pensamento, de conhecimento. E aí, na psicanálise, eu fui me enveredando mais para a leitura de Lacan, né? E fui desenvolvendo um pouco esse trabalho, né? Então, a minha clínica, ela foi muito marcada por essa clínica lacaniana, mas com tudo aquilo que é nosso, né? A gente é brasileiro, a gente tem todas as especificidades, então, assim, eu sempre brinquei, mas de maneira muito séria, que sim, é uma clínica lacaniana, mas tem uma assinatura Tiziana, né, nessa clínica, então, então ela cresceu e começou em 2003, e de lá para cá, eu fui desenvolvendo esse trabalho de clínica, muito envolvida com as questões, também as questões dos psicodélicos, enfim, os estudos em torno disso. Então, muito interessante assim você me chamar para a gente abordar esses dois polos, né, ou as fronteiras, né, que existem aí, porque de fato assim é uma questão relativamente difícil da gente ver muito, assim, não só o lado da psicanálise falando disso, mas também o lado dos estudos com psicodélicos tratando também de temas psicanalíticos. Então, assim, um convite para mim que é muito rico, porque é uma oportunidade da gente realmente trabalhar nessa fronteira, né? Uhum. Sim. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, Tiziana, em vez de fazer perguntas separadas, eu vou apresentar assim a minha questão central e aí para a gente começar a conversar e você escolher como que você começa a abordar. Você pode preferir de um jeito ou de outro e porque quando eu comecei o Redemoinho, quando eu comecei esse canal, eu tinha ali em mente alguns tipos de conversas que eu queria ter.
com pessoas com determinados perfis. E um dos tipos que eu não tinha conseguido ainda, felizmente agora estou preenchendo essa lacuna, era justamente com um psicanalista, uma psicanalista. Eu procurei, né? Eu procurei, encontrei algumas pessoas e tal, mas o perfil que eu estava procurando, que era alguém com uma formação consistente mesmo, né, em psicanálise, e ao mesmo tempo um estudo também consistente dos psicodélicos, eu não encontrei, né? E a impressão que eu tenho, e aí não é só por causa dessa minha experiência direta procurando alguém para conversar no canal, mas como alguém que lê sobre esse tema, como alguém que está nesse universo aí cultural, de conhecimento, de debate sobre esses temas, a impressão que eu tenho é que naquilo que muita gente chama de renascimento da ciência psicodélica, das terapias psicodélicas, está acontecendo principalmente a partir do início deste século, né? Finalzinho do século passado e começo do século XXI, eu percebo uma participação, uma não participação, uma ausência ou uma coisa muito incipiente do pensamento psicanalítico nessa grande discussão, porque é uma grande discussão sobre várias coisas, né? É uma grande discussão sobre o que é, né? Sobre a psique, sobre a consciência, sobre relação cérebro-psique-consciência, sobre terapia, sobre, né, males da alma, males psiquiátricos, crise da psiquiatria, é um monte de coisa que está envolvida nessa história, e eu percebo que, pelo menos quando essa história, né, tem a ver com psicodélicos, e cada vez mais tem a ver, eu percebo pouca participação, né, do pensamento psicanalítico, que eu acho, né, é uma referência para mim, né, o pensamento psicanalítico é uma coisa que eu estudo, me interesso, e eu fico um pouco frustrado de constatar isso. Então, uma das coisas que eu queria falar contigo é isso. Primeiro, você vê dessa forma? Você acha que tem mesmo pouca participação? Por que seria isso? E aí, as outras questões são: como é que você, que é uma pessoa que justamente, né, tem estudo e formação nesses campos, como é que você vê essa relação? Como que a psicanálise pode se relacionar com experiências psicodélicas, com terapias psicodélicas, até que ponto essas coisas são integráveis? E aí você, né, pode começar por onde quiser essa história toda aí. Sim, é bem interessante isso, né? Por onde começar, né? E se a gente volta mais para trás, né, a gente vê que a questão do psicodélico já está aí, né, há muito tempo, né? A gente não só vê isso como com relatos ancestrais, né? Também com as tribos, né? A gente vê isso também em situações em que a gente não tem a cultura ocidental marcando, né? As terapias de cura, as terapias que são pensadas como a relação mesmo do sujeito poder melhorar o seu estado psíquico, né? E a gente vê também o nascimento da psicanálise ali com Freud, né? Século XX, e coisas assim que estão andando meio que em paralelo, né? Mas assim são dois polos que eles sim podem se relacionar. É preciso que haja realmente uma abertura para isso, que isso seja considerado, né? Uma vez que isso está, né? Isso não precisa ser posto, isso já está, né? Quando a gente pensa em todo o trabalho, né, que vem desde, deixa eu pensar os nomes mais conhecidos, né? O Carlos Castanheda, a gente vai ver também na literatura o Lewis Carroll com Alice, a gente vai ver também no Terence McKenna, que é mais para frente, né? A gente volta mais para trás, vê o Timothy Leary, e, enfim, as questões todas estão muito postas, né? Isso está na literatura, né? Está na cultura.
E ao lado disso, a gente tem todo um trabalho de clínica psicanalítica sendo desenvolvido, e que bom, né, que tanto um polo quanto o outro, né, foram avançando. Né? A gente chega, hoje em dia, nas questões da neurociência, e a gente começa a ver já uma interface, né, dos estudos dos psicodélicos com a neurociência. Quando a gente pensa também do lado da clínica psicanalítica, a gente, do início do século XX até agora, a gente criou muitas formas de clínicas psicanalíticas, né? Não colocando uma ou outra como melhor ou pior, mas a gente vê realmente assim, outras formas de clínica. Psicologia breve, tratamentos breves, tratamentos que são mais focados, o trabalho mais comportamental, enfim, é uma gama, né? Então, a gente não pode pensar que essas coisas não se relacionam, né? Mas existe, o que tem assim entre uma coisa e outra? Uma grande barreira que é de um pensamento, de uma certa inteligência mais conservadora, né? Então, se a gente começa a modular um pouco isso, essa inteligência mais conservadora, a gente consegue ver mais relação, né? E eu vejo que entre os psicanalistas, eu posso até dizer que alguns psicanalistas conhecidos tratam essas questões, mas assim realmente é muito raro a gente ver isso como uma discussão, um colóquio, um congresso, né, em que psicanalistas se reúnem todos para falar das terapias psicodélicas, né, de tratamentos possíveis de serem conjugados. Né? No entanto, existe, aí a gente volta para essa inteligência mais conservadora, existe muitos trabalhos em que psicanalistas, psicólogos trabalham junto aos psiquiatras, né? E trabalham com fármacos, né? Então, a gente... esse lugar já existe também. A gente... se não já atendeu, mas assim, vai atender em algum momento um analisante que procura psicanálise, que procura esse tratamento, que vai incidir no inconsciente, que vai considerar o inconsciente, mas que também precisa de fármacos, porque tem uma determinada condição, ou então está passando por um determinado momento de vida em que precisa também do auxílio de um psiquiatra, né? Então, se já existe essa interface, essa relação, esse trabalho possível, por que não a gente incluir, né, como medicina, né, algo que tenha na sua base a substância psicodélica, né? Então, eu vejo que existe um espaço possível a gente fazer um trabalho integrado, né, entre a clínica psicanalítica, né, e essa nova psiquiatria, ou então essa nova neurociência que pensa a neuroplasticidade e que está pensando essas novas formas de conexões neurais a partir de substâncias psicodélicas. Uhum. Né? Então, assim, tem esses estudos... Só uma notinha de pé de página para quem, se tiver, né, pode ter gente escutando isso que seja um pouco novo nesse campo. Neuroplasticidade, se você puder só rapidamente explicar do que se trata. Então, a neuroplasticidade, a gente pensa na plasticidade, né? A gente pensa mesmo nessa expansão, né? E, então, assim, a gente pode pensar que assim, o nosso cérebro funciona de uma tal forma. Então, aqui está a linguagem, aqui está um pensamento mais lógico, aqui está um pensamento... Enfim, o nosso cérebro funciona de um tal jeito, né? No entanto, existem formas de você trabalhar mais esse cérebro. Né? Então, essa neuroplasticidade pensa nessas novas conexões possíveis. Se a gente pensar um pouco numa rede de conexões, é como se um espaço que não tivesse tão irrigado de conexões passa a ficar.
né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque não só eu tenho estudado isso, mas como isso é um assunto do momento, né? Um assunto da contemporaneidade, né? Da nossa atualidade, né? Estamos, sim, avançando para questões e que pensam tratar o Alzheimer, tratar depressões graves, tratar pânicos, tratar lutos, que são lutos muito fortes, muito pesados também, mas de uma outra maneira, saindo um pouco desse lugar já vastamente conhecido, em que é uma combinação pesada, assim, o preço que se paga é uma combinação pesada de fármacos e que tem consequências reais no futuro dessa pessoa, né? Então, bem, eu já entrei em vários pontos aqui, mas um dos pontos que é preciso a gente começar a considerar é que esse outro profissional que pode, sim, tá trabalhando junto na cura ou então na melhora desse sujeito, né? Pode ser, sim, um psiquiatra, né? Que tenha, ou um neurocientista que esteja antenado, que esteja ligado, que esteja também estudando essas questões que são mais recentes, que tratam as substâncias psicodélicas como um meio, como a medicina, né, mais eficaz e que depois vai ter a sua resposta mais eficiente para levar o sujeito de um estado subjetivo para outro estado subjetivo. E aí, por que eu digo também conjugado, um trabalho integrado, né? Porque existe aquilo que acontece no momento em que se passa pela experiência psicodélica, existe o depois, né? A clínica psicanalítica, ela trabalha com o depois, né? Com o sujeito que chega ali, né? Que procura o psicanalista por repetições, por situações que ele se vê tomado e que não consegue dar conta dessas situações, né? Então esse depois, né? Depois de uma situação traumática, esse depois de uma situação desafiadora, né? Que o retira um pouco de um eixo, né? É onde o analista, o psicanalista incide. E aí a gente pode pensar que talvez seja nesse enquadre que muitos psicanalistas não queira também pensar ou também incluir aquilo que acontece fora do consultório, né? que vai estar numa experiência psicodélica, que vai estar numa outra experiência, né? Porque o psicanalista em consultório, ele considera aquilo que trabalha na transferência e na resistência. Quando a gente está sob um estado tomado por uma substância psicodélica, a resistência ela se desfacela um pouco, né? Você fica num outro lugar, né? Isso pelos estudos todos que a gente acompanha e vê pelas experiências também que são relatadas. Então, tanto que se fala muito de um todo, de um total, de muito prazer, de um lugar de amplitude, de um lugar em que você e o outro são uma coisa só, né? Então, assim, a gente pode pensar que sim, que tem um desfacelamento dessa resistência. No entanto, quando você usa, ou então quando você passa por uma experiência psicodélica, você não fica para sempre, para todo sempre ali. Tem um momento que aquilo, aquela substância, ela se desfaz, aquilo deixa de incidir, né? E o sujeito se reorganiza naquela estrutura de ego em que todas as resistências se colocam de novo. Mas olha que interessante, nesse depois o sujeito pode falar, nesse depois o sujeito pode trabalhar o que aconteceu naquela experiência. Então, assim, eu quando comecei a receber no consultório, né, relatos, né, de analisantes
que traziam o fato de eles terem passado por experiências psicodélicas. Isso não foi alvo de não vamos tratar disso. Não, traga isso, fale disso, né? O que aconteceu nisso? Como é que você está depois dessa experiência? Né? Então, eu comecei a escutar vários relatos e eu comecei a considerar como isso um material de trabalho, não como não é disso que se trata aqui. Não, isso se trata também. É preciso que isso seja, isso faz parte do seu material, do seu texto, né? Então, eu passei a considerar mais, e isso foi me levando também a estudar mais, foi me levando a querer saber mais sobre esse universo, né, das experiências psicodélicas, né? E comecei a ver que existe uma comunicação muito sutil entre a maneira como nós, psicanalistas, eu me coloco também na comunidade, trabalhamos os sonhos, né? Trabalhamos o material dos sonhos com isso que vem das experiências psicodélicas, né? Porque vem muito da condensação, né? Que vem nos sonhos, quando a gente acorda e tem aquelas imagens, que são aquelas imagens meio que uma vinheta, né? Mas que sim, a gente tem a sensação de que foi tudo ali, né? Então, eu comecei a considerar e convidar os meus analisantes a trazer aquilo, não impedi-los de trazer, muito pelo contrário, convidá-los a trazer, traga mais sobre isso, porque isso não só diz de você, mas diz da sua experiência aqui em análise, né? Então, é possível, sim, a gente encontrar uma maneira de relacionar a questão da experiência psicodélica com a própria experiência analítica também, a experiência de você ali criando esse seu texto, né? A sua história aqui, né? Você entrando nas suas questões, né? E começando, sim, a reescrever essa história, né? Enfim, mas você fica muito à vontade também para entrar em alguns pontos que eu trouxe Sim. agora. Tá. Eu queria falar uma coisa para as pessoas que estiverem ouvindo isso, assistindo, e que talvez não tenham, né, não conheçam tanto ainda essas discussões. Eu vou fazer o seguinte, eu recomendo que quem queira saber um pouco mais das coisas mais fundamentais, sobre quais são essas novas terapias psicodélicas, como é que elas funcionam, como é que são os modelos. Quando a Tiziana fala dessa coisa o momento, né, você passou pela coisa da possibilidade de talvez ter uma alternativa em relação a um tratamento com fármacos, né, contínuo durante muito tempo. Então, para quem quiser entender um pouco quais são as diferenças entre os tratamentos com as drogas psiquiátricas já estabelecidas e os psicodélicos, eu recomendo que ouçam outro vídeo aqui do canal, que foi o vídeo que eu gravei com o Eduardo Schemberg, em que a gente fala exatamente disso, né? Os modelos que estão aparecendo, que estão sendo testados, passando por testes clínicos mesmo, tudo, são modelos bem diferentes dos que a gente tem na psiquiatria tradicional, né? As pessoas não ficam tomando psicodélico todo dia, ao longo da vida, não é assim, né? São muito menos vezes, é uma coisa muito mais, né, sintética no tempo, então é um modelo muito, muito diferente. E também vou colocar depois no rodapé desse vídeo, vou colocar link para um artigo, né, sobre os fundamentos científicos, neurocientíficos das terapias psicodélicas e tal, para quem quiser, porque assim eu e a Tiziana aqui podemos, né, continuar falando das coisas que são mais específicas dessa nossa conversa, e quem quiser se informar um pouco melhor sobre algumas coisas que são mais genéricas, digamos, eu vou colocar esses links aqui no vídeo. Ótimo, Eu vou te dar Tiziana, eu vou te falar de um exemplo que eu acho que tem a ver com tudo que você estava falando, e você me diz. Outro dia eu tive uma conversa com um amigo, e ele me narrou a seguinte experiência. Ele é uma pessoa
que não teve muito contato na vida com psicodélicos, ou nenhum, ou quase nenhum. Se teve, foi há muito tempo, na adolescência, já é uma pessoa mais velha e tal, mais ou menos da minha idade, e ele decidiu, ele e a mulher dele, ouvindo falar dessa coisa agora, né? Tanta gente está ouvindo falar, os psicodélicos, estudos científicos sobre psicodélicos, tratamentos, terapias, né? Eles resolveram ter uma experiência psicodélica. E aí eles conseguiram lá uns cogumelos e chegaram para eles já com a dose estabelecida ali. Eram 2 pacotinhos, cada um com 2 gramas, e os 2 ali super, né, iniciantes, inexperientes, e ele consumiu um pacotinho, 2 gramas, e ela metade de um pacotinho. Em casa, sem ter lido loucamente, se informado muito, não. Assim, eles estavam seguros de que eles estavam fazendo uma coisa responsável, que não era uma maluquice, mas não estudaram muito a coisa. Então, não tinha aquela coisa de um setting super preparado, eles ficaram quase o tempo todo de olho aberto, não tinham preparado uma playlist, não tinha essas coisas. Foi uma coisa super espontânea, assim, em casa, num dia sem as crianças em casa, vamos ver o que acontece. E aí eles relatam os dois relatos, eu acho que são muito interessantes. Ela, que consumiu, né, 1 grama de cogumelo, ela teve aquelas experiências ultra estéticas e emocionais muito envolventes, então ela começou a ver os quadros da casa, né, as obras de arte das paredes da casa, se movimentando, as pinceladas sendo feitas, o gesto dos artistas, uma conexão emocional com cada obra, muito especial e profunda, uma coisa super bonita, muito boa, né, de muito bem-estar e de muito envolvimento estético-emocional, né, e que é muito característico, eu acho, né, de muitas experiências psicodélicas, com muitos tipos de psicodélicos. Então, ela teve uma experiência psicodélica super bacana, com 1 grama só de cogumelos. Ele que consumiu 2 gramas, ele teve também esse tipo de coisa, com um pouco menos de intensidade, talvez, essas coisas que eu relatei. E ele conta que, no final da história, ele foi ouvir música. E ele é músico, ele tem uma formação musical, ele toca piano, e aí ele foi ouvir música. E o que ele me relatou, depois ele talvez me corrija um pouquinho, né? Porque eu estou falando de memória aqui, talvez eu fale uma outra coisa um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que eu vou falar essencialmente certo. Ouvindo música clássica, que é o gênero que ele gosta mais, que ele né, estuda e tudo, ele percebeu, ao ouvir, durante a experiência psicodélica, ele percebeu que ele estava ouvindo um pouco diferente a música. E, no caso dele, isso remete a uma coisa muito específica que ele me contou, que é o seguinte, que na formação dele, na formação musical dele, isso é uma coisa que ele já tinha muito consciente há muito tempo, que na formação musical, seja por uma questão mesmo de como o cérebro dele funciona, como a mente, a psique dele funciona, seja por uma questão de uma deficiência na formação inicial, ele adquiriu, né, essa é a visão dele mesmo sobre o processo, ele adquiriu um vício, um problema em relação ao tempo musical, que é uma das coisas fundamentais na música, o tempo, a subjetividade e objetividade do tempo musical, né? Você tem que ter uma relação muito fina com a temporalidade musical, né, para ser um grande músico, isso, ritmo, então você tem que ter noção de todas essas coisas, né? E ele percebeu ao ouvir que ele estava ouvindo bem diferente. E depois, meio durante, meio depois, ele foi percebendo assim, caramba, eu acho que aquele vício, de alguma forma, abriu uma janelinha nele. Eu estou percebendo de um jeito mais bacana, né? Sim. E aí ele conta que ele, então, no dia seguinte, nos dias, né, depois da experiência, ele resolveu aproveitar essa janela que tinha se aberto e voltou a estudar os fundamentos, assim. Ele voltou como se ele tivesse
né, recomeçando um processo de formação musical, claro, na verdade, né, com um monte de informação que ele já tem, mas de uma certa forma. Então, assim, eu achei isso um exemplo tão sensacional de plasticidade neuronal, né? Sim. E queria te perguntar, esse tipo de coisa, era disso um pouco que você estava falando? Sim, sim, eu acho que você está falando de muito mais coisas, a gente poderia ficar muito por aí, você entrar por essa cena e ficar bastante Uhum, por aí, a questão do tempo, da música, dessa percepção, né? Mas, assim, entrando nesse caminho, por esse caminho, né, da percepção, é muito rico a gente pensar que experiências que mexem com a nossa consciência, né, elas podem, sim, nos deslocar da maneira como a gente recebe e lê, né, as coisas. Lê no sentido mais amplo, né? Como a gente interpreta, como a gente compreende, né? Então, e o que me interessa muito nesses estudos em torno dos psicodélicos é esse lugar que se vai, que é um lugar não só de queda de defesas, né, que coloca a gente numa experiência talvez mais é, primária em relação nossa constituição do eu, né? Mas também nos coloca muito permeáveis àquilo que é de cada uma da nossa construção de memórias, de lembranças, de história, uhum, né? Olha só que riqueza que é isso, né? Se a gente pode pensar que alguns fármacos, sim, deixam a gente num lugar de suposto bem-estar, porque você não está diante de uma angústia muito forte, a gente tem um outro lado em que os psicodélicos, as substâncias psicodélicas, nos levam a acessar um lugar que pode, sim, ser detonador de uma angústia, mas que pode ser uma janela para você enxergar ou você perceber a coisa por um outro ângulo, de uma outra forma, né? Então, é aí nessa fissura que é possível trabalhar. Porque quando se sai de uma experiência dessa, e o nosso ego se organiza totalmente de novo, as nossas defesas se reorganizam, as nossas resistências se reorganizam, a gente está muito ainda permeável àquela experiência. Então, se você tem a experiência ou a possibilidade de estar em análise, ou então fazendo um trabalho terapêutico, para também só não puxar para a minha sardinha, abrir a brasa para a minha sardinha, né? Se você está fazendo algum trabalho terapêutico, é riquíssimo você aproveitar isso para tratar, para falar daquilo, para uhum. explorar esse terreno, né? Porque justamente é aí, aproveitando isso, que você vai é, cultivar um pouco mais esse campo que, de certa forma, não está sendo cultivado porque tem uma angústia, ou porque tem uma depressão, ou porque tem uma resistência muito forte. Então, assim, esse seu amigo, ele traz um relato muito bom, que assim, ele percebeu isso e ele quis ir além, ele quis se colocar numa espécie de retorno aos estudos, né, para tentar ouvir de novo como ele ouviu daquela vez, quando ele estava na experiência psicodélica, né? E esse lugar de tentar ouvir outra vez, mas sem estar na experiência psicodélica, mas com residual, isso que é o rico, a riqueza dessa possibilidade de conjugar, de fazer um trabalho integrado entre aquilo que é da experiência psicodélica e o que tem depois, né? O que vem depois, que é a sua análise, ou então é a sua investigação pessoal, né? O seu desejo de repente, habitar essa neuroplasticidade, porque a gente é capaz de muitas coisas, né? Se a gente pensar assim, figuras como Leonardo da Vinci, né? Quantas habilidades e quantos campos de conhecimento
né, haviam ali, né? Da mesma forma, quantas práticas, porque ele também tinha um trabalho que era do manual, eles tinham um trabalho que, além do trabalho mental, tinha um trabalho manual. Então, assim, a gente, não só nos tempos mais modernos e mais atuais, a gente foi se especializando demais, né? Então, a gente foi embotando cada vez mais nossas múltiplas habilidades. Então, se você puder fazer esse exercício, que é o exercício desse amigo, né, desse músico, né, que retorna para abrir, retorna para expandir, né, isso é uma possibilidade mesmo de você inventar algo novo, não só no seu trabalho, mas na sua maneira de lidar com a sua própria vida, de se relacionar. Então, assim, você vê como isso se desdobra em muita coisa, né? Então, é preciso a gente, de fato, incluir mais e mais aquilo que vem das experiências psicodélicas, né? E se a gente volta também para a experiência da mulher, né? Quando ela tem essa experiência que você fala que é extremamente estética e de prazer, depois a gente entra no tema do prazer, é interessante porque isso também, cada experiência é uma experiência, né? Não tem um modelo, né? Não tem também a dosagem exata, né? Depende muito como você está aberto a receber, depende muito de como você é sensível aos seus sentidos, né? E a gente pode pensar que a gente tem 5 sentidos, mas a gente tem talvez muito mais do que 5 sentidos. Se a gente for pensar como pensam os indianos sobre os sentidos, a gente tem uma gama absurda de sentidos. Né? Mas se você já tem uma sensibilidade, uma relação de atenção, né? Para a gente não ir só para o lado da sensibilidade, mas de atenção, né? Com os seus sentidos, talvez a dosagem não precise ser tanta, né? Ou talvez aquela experiência possa ser uma experiência aproveitada de uma outra forma, né? E pelos relatos que eu tenho recebido também, quanto mais se caminha no terreno das experiências psicodélicas, assim, pessoas que já fizeram mais de 1, 2, 3, né? Mais permeáveis essas pessoas vão se tornando a essas notícias de si, né? Esses cuidados de si, né? Então começa a existir também uma espécie de olhar sobre si que é muito mais generoso, né? Muito menos automatizado, como a gente tem. E se isso já é trabalhado numa terapia, se isso já é trabalhado numa análise, ou enfim, ou uma prática artística como a música, a pintura e por aí vai, literatura, isso pode ser dimensionado de uma outra forma, né? Por isso que, de novo, eu acho que essa discussão é uma discussão que precisa ganhar mais espaço, né? O campo psicanalítico, ele tradicionalmente trabalha muito com o que acontece no consultório, porque de fato assim é dali, né, que é possível manejar. Mas se a gente considera também, né, o que está acontecendo não só nesse renascimento dos psicodélicos, né, mas também na busca de muitas pessoas por não usar fármacos e usar psicodélicos, então a gente tem que escutar isso também, né? Isso caminha junto, isso não é um impeditivo, né? Da mesma maneira que a gente pode pensar que a overdose de remédios, fármacos, né? Também existe esse lado possível e também desagregador com as substâncias psicodélicas. Mas, assim, se você está sendo assistido, se você está sendo acompanhado ou por um psiquiatra ou por um neurocientista,
enfim, ou até mesmo por aqueles que são xamãs, enfim, vamos incluir, tá? Não vamos excluir, não, muito pelo contrário. Existe um saber aí que é um saber ancestral, né? Então é preciso trazer isso também para a discussão. Se você está sendo acompanhado, e todos esses estudos, né, mais contemporâneos são de terapias acompanhadas, né, em que tem ou um facilitador ou uma pessoa ali junto da pessoa que está fazendo a experiência, então não vai haver risco de você desagregar, porque é possível, sim, é possível, é preciso que a gente fale disso também, né? Que a gente traga essa questão também para a discussão, né? Até para ampliar mesmo o debate. Não é simplesmente usar o psicodélico, não é simplesmente ter várias experiências com psicodélicos ou com microdoses e seguir assim, né? Porque também existe um mercado que se apropria disso, né? Não é para esse lugar, né? Que a gente está indo. A gente está indo aqui no lugar de tratamento, né? No lugar em que o psicodélico vem como uma medicina, não como um a mais ou como um consumo, né? Então é preciso ter realmente uma consciência de ser acompanhado, uma consciência dessa dosagem, uma consciência, né, disso ser algo aproveitado, não algo desagregador, né? Uhum. Agora, sim, traga, que depois a gente entra num outro lugar que eu pensei aqui. Que eu tenho, bom, tanta coisa que pode ser falada, mas assim, alguns pontos que eu queria frisar, assim, do que você falou. Eu acho também isso, né, essa dimensão, esse critério, digamos, para a gente se autoavaliar, quem tem experiências psicodélicas, ou avaliar outra pessoa que está tendo vivências psicodélicas, que me parece muito importante, é isso, nessa coisa de em que medida aquelas vivências estão servindo para o além-vivência, né? Para quando você não está sob efeito, mas você trouxe alguma coisa daquela vivência que você está trabalhando na sua vida normal, sem a substância, e que de alguma maneira te serve melhor alguma coisa na sua vida. Isso para mim é um critério muito, muito importante, né? Porque senão você fica muito com essa dualidade, né? Eu tenho um mundo, né? Eu tenho uma vida que é sob efeito de uma determinada substância, eu tenho outra vida totalmente apartada. E aí eu acho, quer dizer, tudo bem, se você fizer isso sem um abuso, sem colocar a sua, né, saúde em risco, tá, ok, então você tem essas duas vidas, né? Mas geralmente as pessoas querem mais do que isso, principalmente quem está procurando psicodélicos para tratar alguma coisa, né? E, por exemplo, no caso do meu amigo, ele nem procurou para tratar nada, e acabou que, num certo sentido, a gente pode até usar a palavra cura, né? Cura de algo que ele não, né? Uma cura que se manifestou como cura no processo, não era algo que estava, né, consciente para ele antes do processo. E mais uma coisa que eu queria também voltar, outra é uma coisa assim para as pessoas que eu acho que é uma diferenciação também muito importante, que é o fato de que a ideia de terapia psicodélica, que não inclui a coisa da microdosagem, que é um pouco outra história, quer dizer, a ideia de uma terapia que se faz na experiência psicodélica, quer dizer, a experiência psicodélica é, né, parte central de algo que se chama terapia psicodélica, ela tem essa grande diferenciação em relação à farmacologia né, tradicional, que a farmacologia tradicional é uma farmacologia totalmente dualística, né? Quer dizer, você tem um corpo-objeto, né? O meu cérebro, os meus neurotransmissores, essas coisas todas que dizem para a gente que estão dentro da gente, mas que, né, não fazem parte da nossa experiência consciente e tal. E a terapia psicodélica, claro, ela tem um efeito nessa dimensão do corpo, objeto, dos neurotransmissores e tudo mais. Mas ela é também, centralmente, essencialmente, uma experiência consciente, né? Quer dizer,
é outro modelo, é outra maneira de lidar com isso. Então, ela tem essa coisa de aproximar essas coisas, né? E eu acho isso belíssimo, inclusive acho isso bonito, poético, né? Quer dizer, a ideia de que você olha, por exemplo, aquelas imagens que ficaram meio famosas já, né? Cérebro de uma pessoa antes de tomar psilocibina. Aí você vê lá uma representação dos caminhos, né, das sinapses, das ligações neuronais do cérebro daquela pessoa que está ali acordada, né, sem o efeito de um psicodélico. E aí você vê várias linhazinhas que representam as conexões cerebrais. Aí, cérebro da mesma pessoa, 1 hora depois dela tomar a psilocibina. E aí é uma festa, né? Uhul! E é interessante porque você olha aquela imagem e você tem quase que uma sinestesia, eu acho. Quer dizer, você olha aquela imagem e ela é uma representação visual para a pessoa que teve a experiência do que ela viveu muito, muito imediata, assim. Ela sentiu aquilo, às vezes. É tipo, assim, claro, mas claro, estava assim. Não há dúvida, né? Né? Eu acho isso uma coisa muito, muito engraçada, muito interessante. E Sim, sim. Não, continua, depois a eu... última coisa que é assim, voltando para a discussão mais do campo psicanalítico, né? Eu percebo que, de maneira geral, eu queria até saber também de você se acha que isso está mudando, se tem mais gente se abrindo para essas reflexões novas, mas eu acho que tem uma coisa que é o seguinte: os textos que eu vi, algumas abordagens que eu vi, do ponto de vista psicanalítico, falando sobre a experiência psicodélica, a maioria tinha uma abordagem que era uma abordagem que é extremamente conservadora. Não estou falando conservadora necessariamente de um ponto de vista mais da cultura mais ampla, conservadora no sentido, eu vou manter as coisas que eu já sei, eu vou falar só dos conceitos que eu já adquiri e com os quais eu sei lidar, sem nenhuma vontade de me abrir para uma possibilidade de algo novo, né? Então, por exemplo, a ideia que é muito comum em alguns textos que eu vi, de associar essa coisa que você falou, de sentir essa mistura do eu com o outro, somos um e tal, e associar a ideia do sentimento, do estado oceânico, do sentimento oceânico, e que, por sua vez, é lido como uma coisa, num certo sentido, regressiva, né? Porque tem a ver com uma coisa de um estado uterino, pré-natal. Então, você pega uma experiência que as pessoas que estão vivendo, grande parte delas, e é por isso, inclusive, que temos um renascimento, estão dizendo, nossa, isso é muito novo. Novo em que sentido? Isso abre possibilidades novas na minha vida, isso me abriu possibilidades, isso me renovou de alguma forma. Então, as pessoas estão falando justamente de algo que, num certo sentido, é o inverso do regressivo, e estão sendo ouvidas por uma comunidade psicanalítica como, não, eles estão falando de regressão. Né? Quer dizer, claro que eu estou simplificando muito, mas eu acho que tem... A gente tem que simplificar também, porque é enorme isso, é uma discussão imensa. Então, eu acho que, sim, sabe, falta até uma certa empatia, que eu acho que vem de uma rigidez intelectual, de se aferrar à sua formação, aos seus conceitos, e não querer, de maneira alguma, abalá-los, colocá-los em risco, ao dizer, quem sabe isso aqui é um negócio um pouco diferente, pode ter a ver, de alguma forma, com um sentimento oceânico e tal, mas vamos nos abrir para a possibilidade que não seja só isso? Que tal? Sim, sim, né? Sim. E, de novo, se a gente começa a retomar, vamos pensar, a gente, eu, você, mas também, assim, vamos incluir a comunidade psicanalítica, né? Retoma os textos dos sonhos, não só Freud, mas quem foi trabalhando nisso depois também, né, para a gente incluir também os neofreudianos, mas e ali a gente trabalha assim com indizível, com aquilo que não tem sentido, né? A gente não está trabalhando, a gente pode até pensar no momento inicial de Freud, que Freud fazia uma interpretação tal e qual, e isso quer dizer aquilo, e que depois assim você vai ter outros que vão se apropriar disso também, mas sai desse lugar, né, de dar o sentido, e que você trabalha o não sentido, mas e sustenta aquilo como não sentido, mas que aquilo tem um dizer, e esse dizer vai te orientar para
um novo lugar, né? Essa investigação sobre si, né? Isso que o seu amigo faz, ele fala assim, eu vou voltar aos meus textos de formação. Né? Teve algo ali que falou com ele. A gente não pode dizer, foi isso que falou com ele. Não, foi alguma coisa que não tem um sentido exato. Mas teve a experiência, né, que fala assim, de um tipo de consciência que toca em várias conexões que são da história desse sujeito, né? E que dá essa possibilidade de dar mais um passo. O que é importante é você ter essa escuta, né? Porque o que acontece? Muitas, e aí a gente vai entrar num outro lugar, que é sobre o prazer, né? Que todas as experiências psicodélicas, dos relatos que eu recebo, né? São experiências que trazem prazer. Algumas trazem desprazer, que tem momentos que se chama de bad trip, que se chamam de momentos muito desafiadores, que é muito choro. Mas assim, existem muitos que trazem a experiências com muito prazer envolvido, né? No entanto, o prazer somente, ali ainda que ele imprima, ele não é sozinho suficiente para você dar esse passo para frente. É preciso que você escute. No caso desse, de novo, esse seu amigo que ele está sendo assim super citado aqui, ele escutou, né? Então ele pôde dar esse passo para frente. Da mesma maneira que algumas pessoas que fazem experiências repetidas, né? Experiências psicodélicas repetidas, elas fazem porque, sem dúvida, teve numa primeira ou numa segunda algum lastro de prazer ali, senão a pessoa não, a não ser que seja uma outra relação que o sujeito tem, mas o prazer ele se imprime sim, porque existe essa queda de defesa, né? É muito comum esses relatos em que a gente escuta isso, né? Escuta essa integração com eu e o outro, eu e o cosmos, somos um, essa unidade, essa não sensação de que eu sou somente eu, né? que tem essa relação de maior generosidade. Então, a gente vê que isso tem a ver com a queda das defesas. A gente pode ter isso em alguns momentos, quando a gente se apaixona, quando a gente escuta uma música incrível, ou quando a gente está no momento do ápice do sexo. Então, a gente tem, sim, alguns momentos que são de queda total de defesa, mas, assim, isso é tipo, né? Isso é muito rápido, né? Nesses relatos, a gente tem não só uma extensão maior dessa sensação, né? Que é de, nossa, eu baixei a guarda, não tem um eu aqui, tem uma guarda baixa, né? Mas tem esses relatos que falam de um gap entre uma experiência mais inconsciente, vamos chamar assim, com muitas aspas, e uma experiência de consciência daquilo, como se você estivesse vendo um filme de você mesmo. Né? Então, isso tudo é muito rico, né? Que é como se fosse aquele momento que você está quase acordando, quando você lembra daquela vinheta do seu sonho, né? Como se fosse uma frase, a última imagem do teaser do filme. Né? Então, se a gente caminha por essa vizinhança, a gente pode puxar vários fios, trabalhar muitas sessões. Aquilo pode ir trazendo outras lembranças, pode ir trazendo outras remissões, outras associações. Então, assim, o que vem desses relatos é um material bruto, né, que pode ser muito bem trabalhado. Né? Então, é preciso incluir mais e mais. E se a gente está num momento de renascimento, é também porque a gente está num momento em que as questões da consciência elas estão sendo postas em xeque, né? Porque a gente é como se a gente tivesse ido com muita velocidade na conquista dos fármacos, né? Então a gente produziu, né, muitos fármacos, as pessoas passaram a consumir muito, né? Colocaram isso no mesmo lugar de um consumo, da mesma maneira que a pessoa compra roupa, a pessoa usa fármacos,
né? Isso foi banalizado e as pessoas começaram a ficar muito dependentes. Então, as pessoas começaram a ficar perdendo cada vez mais os traços de identidade, né? Então, acaba que a gente chega num momento em que isso é visto pelo excesso. Isso é visto e é preciso começar a incluir aquilo que foi tão apartado, né? Que é essa relação mais com a natureza, essa relação mais com a ancestralidade, uma relação com esse indizível, né? Então, quando a gente escuta os relatos das experiências psicodélicas, a gente escuta muito essa contemplação, né? Esse reencontro com aquilo que é mais primitivo, aquilo que fala da natureza, uma natureza que não é humana, né? Mas que é como se fosse pré-humana, ou então como se fosse de outra ou sobre-humana, de um outro lugar, né? E que isso a gente, de certa forma, foi perdendo e tratando muito como uma lenda, como lendas, como um outro lugar, né? Então, se você começa a trazer isso mais para perto, você começa a trazer também o mundo dos sonhos mais para perto, né? Se você conversa com as crianças de 4, 5 anos, é maravilhoso, né? Porque você vê que aquilo tudo está aberto, né? E que quando a gente vai crescendo, enfim, vai se tornando adulto, a gente vai embotando tudo aquilo e separando, né? Então, esses relatos dessas experiências psicodélicas, eles trazem muito essa coesão. Tudo aquilo que está separado, que a nossa vida adulta fez a gente separar, vem à tona, né? Algumas pessoas sofrem por conta disso, porque é insuportável encarar tudo isso, e outras pessoas têm uma relação de gratidão com isso, né? Como é o caso dessa mulher, com os quadros, com as pinceladas, né? Com as cores, né? Porque isso é coesão, né? Então, é muito, muito bom a gente começar mais e mais escutar essas experiências, escutar esses relatos, porque isso fala da integração, desse trabalho de integração, desse trabalho de coesão, esse trabalho de reunir aquilo que a nossa vida adulta, a nossa contemporaneidade foi separando, né? Então, tem muito isso. Sim, já que estamos no reino de Eros, lembrando que estamos no reino de Eros no dia, né, seguinte, mais essa notícia de barbárie no Brasil, né, em suma. O embate Thanatos-Eros está toda, né, neste momento mundial e brasileiro. E esse é um tema mesmo, né, que eu tinha te falado, e que bom que você já entrou nele, e que é essa coisa do prazer, que eu tenho a perspectiva inicial, né, para eu formular essa questão, é a minha perspectiva como alguém que já frequentou algumas casas ayahuasqueiras, né, neoxamânicas e tal, e eu percebo uma reprodução nesse universo, no universo ayahuasqueiro, digamos, mas, né, um recorte mais específico. Eu percebo muitas vezes uma reprodução de um silenciamento do prazer que eu acho que não é tão difícil a gente pensar de onde vem esse negócio, né? Mas que é aquela coisa assim, um pouco de falar assim, não, isso aqui tem umas divisões, né? Então você pega o universo de significado, você pega o léxico, né, da guerra às drogas, desse mundo em que a gente vive, então fala assim, olha, isso não é droga, né? Isso é medicina sagrada, né? Não tem nada contra você dizer que é medicina sagrada, muito pelo contrário, para mim é medicina sagrada. Mas, numa outra instância, sim, é droga, como tudo isso é droga, né? Como qualquer psicoativo é droga, num certo sentido neutro do termo, você só está descrevendo, né, uma coisa, você não está dizendo é feio, é bonito, não, é droga, pode fazer mal, pode fazer bem, aquela coisa, Paracelso, né? Depende da dose, né, e tudo. Então,
sim, num certo sentido é droga. Só que eu acho que a gente é super importante nessa discussão toda, eu acho, a gente ter essa consciência bem apurada, bem ligada, enquanto para evitar reforçar certas ideias que estão aí, que são justamente, né, a gente está falando desses circuitos viciosos que os psicodélicos podem ajudar a gente a enfraquecer e talvez com o trabalho desfazer mesmo consistentemente, seja de depressão, ansiedade, trauma, ouvido musical, né? Entra um monte de coisa nessa história. Mas também tem essa coisa dos circuitos, que são circuitos das palavras, né? O circuito da semântica. Então, assim, essa coisa de falar, por exemplo, olha, aqui isso aqui é trabalho, é um trabalho sério, a gente vem aqui, toma ayahuasca para trabalhar, né? Não é para se divertir, né? Uhum. Eu ouço isso, eu entendo o que está sendo dito, e num certo sentido eu concordo. Mas, no outro sentido, me acende um alertazinho, assim, por que a gente tem que... Por que a gente não pode falar isso de um jeito um pouquinho diferente? Mantendo a ideia de responsabilidade, mantendo a ideia de segurança, mantendo várias coisas que são importantes. A gente não é um bando de maluco aqui tomando um monte de coisa sem saber o que é e que pode fazer mal para caramba. Não, a gente não está nessa. Né? A gente não tem essa relação com as substâncias. A gente tem uma outra relação responsável, adulta, de cuidado com a gente mesmo e com os outros. Né? Ótimo. Agora, por que, ao falar isso, a gente tem que dizer que se divertir é ruim? Porque a gente, em certo sentido, está dizendo isso. A gente está mantendo um estigma. E que, em última instância, prazer é ruim. Quer dizer, prazer, se você está fazendo muito pelo prazer, tem alguma coisa errada. Por quê? Por que tem alguma coisa errada? Como você disse, quer dizer, só um ápice de prazer em si que você não consiga narrativizar e elaborar e tal, provavelmente não vai ter um impacto curativo tão forte. Mas, primeiro, não é ruim. Né? Então, pode ser que seja mais produtivo de outra forma. Mas, cara, se você encontrou um negócio que te dá prazer, é seguro, é bacana, é responsável, te dá prazer, tá bom. Né? Pode ser melhor, mas tá bom. Né? E esse... sim. Tem, eu acho, uma coisa que é muito, né, uma coisa, né, cultural muito arraigada, né, em muitas culturas, aliás, é um negócio humano, assim, eu acho, muito amplo, né, que é essa ideia que por trás dessas ideias tem uma coisa assim, é mais ou menos como havia um pessoal bem conservador mesmo, que você ouve o discurso, então, por exemplo, o cara fala sobre uma sexualidade que ele acha imoral, seja porque não é só hétero, seja porque é promíscuo, o que for. Ele identifica lá um tipo de exercício de sexualidade, de vivência de sexualidade, que ele acha imoral. Aí você identifica no discurso que a pessoa está dizendo assim, porque se deixar, todo mundo vai ser assim. É uma coisa muito engraçada, né? Quer dizer, no fundo a pessoa está dizendo, no fundo, eu quero isso, todo mundo quer isso. Mas assim, a gente tem que se segurar, porque isso é errado, né? Que é uma coisa que eu acho tão doida, quer dizer, será que todo mundo... Será que assim, se a gente não se segurar, vamos todos ter overdose de heroína e cocaína? Será que isso... Eu acho que não. Eu acho que não. Eu sou bem mais otimista em relação à natureza humana. Eu acho que essa é uma possibilidade, a gente é super aberto, flexível para todas as possibilidades, mas eu não acho que necessariamente, se a gente não segurar, a gente vai, né, se drogar até a morte, ou até a loucura, e vamos ficar numa orgia permanente, né, transando todo mundo o tempo todo, assim. Não necessariamente. A gente pode estar totalmente fiel ao nosso prazer, cuidando super bem do nosso prazer, e a gente não vai cair nessas coisas, entende? Quer dizer, tem uma relação engraçada, imatura, né? Uma relação de medo com o prazer. Sim. E aí a gente entra nesse, não só na cultura, mas em todas as civilizações, né, que foram cada vez mais reforçando as barreiras morais, né? Então, assim, o que vai acabar respondendo por tudo isso é como é forte esse espaço da moral, né? Que é completamente diferente do espaço da ética, né? Porque pela ética você pode
sim, suportar o seu prazer, né? E pela ética também, você pode chegar no seu limite porque você se relaciona com o outro, né? É diferente da moral. A moral é que faz isso, né? E é interessante, você estava falando, eu me lembrei muito de alguns textos. E um deles, que assim, é super conhecido, né? Não só na comunidade psicanalítica, mas também por alguns também, talvez daqui, que já ou leram, já sabem do título, que é Mal-Estar na Cultura, que é um texto do Freud, né? E que nesse texto, e olha que é um texto datado, né? Ele tem ali um quê de atemporalidade, que ele fala isso, assim, que o preço da gente entrar na cultura é a gente colocar as vestes do superego. E esse superego é cheio de moral, né? Os nossos superegos, eles têm assim uma carga moral muito grande. Então, assim, essa coisa do se deixar todo mundo vai fazer, isso é um discurso muito moralista, né? Da mesma maneira como por que os psicodélicos foram proibidos, né? Se a gente volta lá para os anos 60, né? Não são viciantes, né? Então, assim, olha só, você dá uma liberdade, uma experiência de liberdade para as pessoas, né? Que isso pode ser assustador para quem está tendo um projeto de controle, um projeto de poder sobre o controle, né? Então, assim, tem toda uma dimensão aí que precisa ser pensada com outros olhos, né? Então, quando você começa a ver também esse momento nosso de renascimento dos psicodélicos, a gente vê também uma relação em que as pessoas estão tendo esse cuidado com os temas da consciência e querendo se apropriar mais ainda da própria história, não sendo tão reféns de substâncias viciantes, né? Se a gente pensa que tem um monte, e a gente indo para o lugar do prazer, né? A gente tem, é preciso que a gente não seja hipócrita, né? Existe prazer no álcool, existe prazer em várias substâncias ilícitas, né? E não é à toa que as pessoas procuram, né? Mas se a gente for para o lado dos psicodélicos, existe prazer ali e elas não são drogas viciantes, né? Então, Até porque é um prazer complexo, né? Isso, né? Porque tem algumas não substâncias é que, um no certo prazer como o sentido, prazer do álcool, né? O prazer do álcool te tira um pouco desse olho da censura, da autocensura, né? Mas ele te deixa entorpecido, Exato. né? Você começa a se esquecer, ao invés de se lembrar, você se esquece. Você tropeça, né? Você não fala por você, né? Então, e é uma droga que é muito letal, né? É muito letal, né? Mas é uma droga que você pode ir na esquina comprar o que você quiser às 6 da manhã, né? Se você já é um adulto. Né? Então, você vê, olha só, a complexidade que existe aí, né? No discurso, que é o discurso do controle, o discurso do poder, né? E esse outro discurso, que está começando a tomar mais corpo, e para mim isso é maravilhoso, para a gente estar nessa atualidade, podendo discutir isso, podendo ir além disso, que é um discurso que é da consciência, né? De ser menos refém, né? De substâncias viciantes. Eu queria saber se você, na sua experiência, se você reconhece uma coisa que eu vi muito, eu vi acontecer, pelo menos assim, no meu olhar, né, a minha interpretação de várias situações, principalmente com a ayahuasca, em diversas casas ayahuasqueiras, que é assim, você vê, que é uma coisa que aconteceu comigo, então também interpreto muito porque a partir da minha própria referência, da minha vivência, né? Mas de você ver as pessoas, e às vezes pessoas que chegam até aquela casa ayahuasqueira, até aquela experiência, numa situação muito dramática em alguns casos, né? Então, em lugares que eu já frequentei, no Instituto Yanderu, por exemplo,
que é um lugar que foi criado muito especialmente, não só, mas com a missão central de acolher pessoas em situação de rua, pessoas sofrendo com dependência química, né? Então, você vê algumas pessoas, mas não só lá, em vários outros lugares também, chegando até a ayahuasca, numa situação de vida muito sofrida e precisando muito de ajuda e tal. E aí, no dia depois da experiência, né, quando fazem uma cerimônia, um ritual, e depois do ritual você olha para aquela pessoa e conversa com ela e ouve ela relatando o que ela viveu. E tem um monte de coisa ali, porque geralmente as experiências são muito complexas. Essa, né, isso que a gente estava falando, quer dizer, não é simplesmente sentir um prazerzinho, não, é um monte de coisa que está ativada ali, que vai ter prazer, desprazer, né, de estranhamento, vai ter muita coisa naquela vivência, né? Mas também prazer, muitas vezes. Mas o que eu acho, em alguns casos, em vários casos, olhando para a pessoa e sentindo ela ali, falando comigo e fazendo seu relato depois da experiência, que, assim, se não a coisa mais importante, uma das mais importantes que aconteceu com aquela pessoa, que está fazendo com que ela fique com uma cara totalmente diferente da cara que ela estava quando chegou, para ter, né, antes do ritual, uma cara, né, de alegria, de presença, de bem-estar, é como se fosse, assim, dizendo em termos bem simples mesmo, é como se fosse assim, nosso amor existe. É uma experiência assim de eu ter entrado em contato com o estado amoroso, com o estado erótico, no sentido mais bacana da ideia de, né, de eros, do amor, que são essas conexões todas, essa presença participativa na existência, em que as coisas se misturam, você e o outro, você e o mundo, e com uma dança, numa dança que é prazerosa, que é alegre, que é bonita, que é criativa, né? E a pessoa ter sentido isso, ter conectado com isso, para algumas pessoas, eu pelo menos acho, percebo, que às vezes é a coisa que faz a diferença naquele momento da vida dela. Quer dizer, ela perceber que isso existe como potência o tempo todo. Ela não vai o tempo todo ficar naquele estado, ela sabe disso, todos nós sabemos disso, mas aquilo existe, ela foi acolhida por aquele estado, ela esteve naquele estado, portanto, é uma coisa da qual ela participa de alguma forma, que ela tem acesso, e ela ficou sabendo disso, que ela pode estar num estado de grande intensidade amorosa que ela não acreditava que ela podia viver antes de ter aquela experiência. E isso, às vezes, é a luz que ela precisa, inclusive, para encarar todas as coisas difíceis que ela vai ter pela frente para transformar a vida dela, né? Sim, sim. Você já percebeu esse tipo de situação com pessoas que... Esse Sim, relato sim. que eu fiz é uma coisa que tem a ver com coisas que você já viu? O seu relato não só foi muito bonito, mas foi muito completo em termos de né, o ponto em que se chega. Sim, já recebi muitos relatos assim, né, e muito especificamente isso toca em casos em que a gente está trabalhando depressões graves, depressões não só graves por conta de longo tempo, longo termo, né? Casos de pessoas que já estão há 5, 10, 15 anos com depressão, assim, e assim, sustentadas por fármacos, mas também casos de pessoas que entraram no luto e não elaboraram o luto, né? Estão ali num cavo muito grande e não conseguem sair dali. Então, quando a gente escuta esses relatos nessas pessoas, né, nessas pessoas que estão vivendo isso é quase que redentor, né? Porque é um campo de possibilidade que se acessa. Você pode conseguir chegar nesse lugar também, numa análise sem as experiências com psicodélicos, consegue sim, mas talvez não com tanto prazer, né? Talvez com um trabalho mais desprazeroso, talvez com um trabalho mais lento, talvez e é preciso
falar isso com clareza, porque sim, você está em total relação com as suas resistências, né? Você não está sob um estado, né, que te altera, né? Então, assim, de novo, você precisa incluir e não excluir isso, né? Então, quando a gente escuta esses relatos de pessoas que estão vivendo situações como essas, estão nessas condições, isso sim, isso é como se a gente estivesse entrando por uma fresta, não é exatamente uma porta, mas entrando por uma fresta onde é possível trabalhar, sim, uma direção da cura, né? É possível, sim, dizer, a partir daí, que esse sujeito vai sair desse estado, né? Porque ele recebeu esse lampejo, né? Então, porque é preciso também a gente pensar que esses casos, que são casos que às vezes se cronificam, né, são muito difíceis, né? E a gente trabalha dentro do limiar possível, né? Se existe esse a mais, né, em que o sujeito vive uma experiência de prazer, consegue falar disso e consegue chegar nesses termos, por isso que eu digo que o seu relato é completo nesse ponto, né? Que chega até o amor, né? Aí a gente volta um pouco aos outros relatos em que a gente vê que existem várias coisas apartadas do sujeito que entram em coesão, né? E o amor é muito essa experiência que tudo tem sentido, né? Eu posso estar sem dinheiro, o governo pode estar ruim, o mundo pode estar cruel, mas ali há sentido, né? Ali há porque está vivo, ali está porque eu cuidar da minha casa, tá o porquê eu seguir no dia seguinte, enfim, fazer as coisas ganharem lastro, né? Então, a experiência do amor é como se fosse essa fita, né, que reúne todas as coisas, né, que dá né, essa sensação de que é isso, né? Não só a sensação, essa afirmação, né, de é isso. Sim, sim. E outra coisa que você também falou e que daria, acho que uma conversa longa só sobre isso, mas eu não consigo deixar de falar, que você falou como uma coisa muito importante, eu concordo totalmente, também acho, que antes, só voltando um pouquinho, eu acho que tem uma coisa muito engraçada assim na nossa cabeça, né, que mesmo na minha eu percebo, né, eu sou crítico dessas coisas, mas é aquele negócio, a gente está imerso no meio cultural, então de alguma forma a gente reproduz umas ideias mesmo sem concordar com elas, se a gente colocasse elas, né, a luz sobre elas, né? Mas essa ideia assim um pouco de ilegitimidade, Não bom, é legítimo. algo não ser legítimo, né? Bom, de algo não ser legítimo, se é uma coisa assim, nossa, eu não fiz muito esforço e de repente eu tive um prazer enorme. Eu não fiz muito esforço e eu senti uma iluminação, né? É uma coisa muito engraçada, porque na verdade eu acho que todas as religiões se você olhar o pensamento religioso de todas as grandes vertentes, né, que eu conheço, pelo menos, os pensadores mais bacanas, a teologia mais bacana, de várias vertentes, te diz com palavras diferentes, né? Os orientais, os hindus, sei lá, tipo, nós somos divino, nós somos a própria divindade que não está percebendo quem é, né? Ou então você pode, sei lá, numa visão cristã, falar, cara, o que a gente tem para fazer diante de Deus? Fundamentalmente, simplesmente receber a graça. É isso. Quer dizer, a gente está aqui para receber a graça e para viver a graça, né? Então, essa ideia de que tem algo que, né, se você de repente está tão bem, de repente você vive uma coisa muito prazerosa, muito alegre, que isso seria uma coisa meio estranha. Pô, mas isso não pode contar, isso não pode valer, porque afinal é um negócio tão maluco, né? Quer dizer, é uma visão tão pessimista da vida e tão desalinhada, inclusive, com o pensamento mais, né, espiritual e tal.
que deveria, inclusive, né, que, num certo sentido, rege a moral, mas aí, né, tem um desencontro, né, tem um moralismo rasteiro, né, e meio masoquista, né, de você não poder simplesmente, né, ter a alegria de viver, sem ter porquê, só porque você existe, porque você está vivo. Sim, Né? sim. De novo, você foi nesse ponto, né? É esse moralismo, é essa coisa. E, assim, dentro das religiões, tem muito o sacrifício, tem muito o esforço, né? A gente pode entrar para aí também uma longa conversa, porque, assim, enquanto as religiões, elas fecham, né? Porque tem uma hora que aquilo segue uma linha, né? Mesmo que não tenha o dogma tão forte, mas o hinduísmo é diferente do cristianismo, é diferente da Igreja Católica, enfim, vai ter uma hora que vai ter uma linhazinha, né? Então, vai ter uma hora que as religiões, elas fecham. As experiências psicodélicas, elas abrem, né? Elas abrem. Então, você tem uma experiência de plenitude, de abertura, de abundância mesmo, né? De novo, aquilo não vai ficar para sempre, aquilo não vai durar para sempre, mas aquilo te deu esse lampejo, né? Você recebeu aquele momento e aquilo pode sim te alavancar para outros momentos de prazer, coragem, porque essas experiências exigem coragem para você entrar, né? E se o sujeito está atento, né? Se o sujeito está escutando, ele pode sair dali também com muita coragem, né? Para se investigar. Então, é preciso que a gente tenha seja gentil com a gente também, né? Nossa, eu estou recebendo isso. E a Né? própria Isso experiência, muitas vezes, é um treino de coragem, né? Na medida em que, muitas vezes, ela traz conteúdos desafiadores, difíceis, né? Eu diria que, por tudo que eu escutei, não tem como não ter um momento desafiador, porque como tudo aquilo que está apartado, separado, vem à tona, então vai ter aquilo que eu temo, aquilo que eu quero guardar 7 chaves, ou então não quero encarar, mas vai ter também, talvez, as minhas melhores lembranças da infância, ou então vai ter aquela sensação mesmo de plenitude, de bem-estar por estar ouvindo aquela música, ou por estar sentindo o corpo eriçado, então um corpo mais relaxado, de uma forma diferente como outros momentos. Né? Os próprios sentidos dos relatos que eu escuto também tem uma audição, que é uma audição como se você estivesse numa sala de música, né? É uma audição suprema, né? Tem uma coisa da audição que eu acho muito interessante, que quando você, né, você fez essa aproximação do sonho, né, a experiência psicanalítica, a sensibilidade para a experiência psicanalítica e a sensibilidade para o sonho, nessa relação, eu acho que eles têm uma coisa, muitas vezes, uma coisa em comum, que está em torno da palavra ouvir, né? Em torno da ideia de ouvir, a ideia da audição, que é aquela coisa que eu acho muito comum nos sonhos, que é uma coisa assim, você está vendo alguma coisa, no sonho tem uma experiência visual, e tem algo que é dito, quer dizer, tem algo que diz, isso é tal coisa. Só que, assim, se você fosse fazer só a descrição do que é visto, não seria aquela coisa. Então, assim, sei lá, imagina qualquer coisa. Você tá na rua e tá tudo, sei lá, de uma cor um pouco diferente, ou tá tudo igual. Só que você sabe que ali é o planeta Marte. Quer dizer, isso foi dito, é um dito que não é necessariamente auditivo, né? Mas tem um dito ali, tem algo que está ali como uma legenda, né? E na experiência psicodélica também eu acho que tem muito isso, né? Tem coisas que você pode ouvir efetivamente, né? Mas tem coisas que são esse dito que é meio dito do sonho. Ah, eu vi tal coisa, e esse ver já veio com o saber que se tratava de X, que não é explícito no que está sendo visto. Né? O que eu escuto também é que interessante desse dito na experiência psicodélica é que você dura um tempo. Então, o dito meio que, quando você está querendo
saber daquele dito, aquilo já escorrega e você já está num outro tempo da história, né? Então você fica no... E isso é ótimo, né? Porque ali não é uma experiência de saber, é uma experiência de você dar sentido a partir dos seus sentidos, né? A sua cognição vai ser um deles, né? Mas não é a coisa, né? Que normalmente é o nosso protagonista quando a gente está numa experiência consciente ordinária, né? Então a gente está sempre colocando o nosso cognitivo na frente, mas às vezes a gente não está escutando bem o colega, às vezes a gente não está revendo, repensando aquele conceito ou aquela ideia, né? Adressando aquilo, né? Se colocando nessa experiência do eu não sei, que aí, de novo, eu trago essa fronteira entre a psicanálise e os psicodélicos. Eu creio que muito da comunidade psicanalítica não envereda muito por aí, por essa fronteira possível, essa relação possível, porque estão ancorados no saber, né? Já está sabido, mas tem aí uma coisa que a gente não sabe, então é preciso escutar. A nossa experiência é de escuta, a experiência é de escuta, então é preciso escutar isso, é preciso trazer esses relatos para o consultório, né? E assim, eu agradeço imensamente por ter feito isso, por ter tido essa intuição há um tempo atrás, e perceber que tem muitos dos analisantes que começaram a trazer mais e mais e mais, por eu ter encorajado, não, traga isso, você viveu isso, então traga. Você quer viver de novo, então traga de novo. Isso vai ser material do que a gente vai trabalhar aqui, né? Você vai avançar com isso, não é sem isso. Né? Isso não é uma coisa menor ou maior, ou feia ou bonita. Não, é essa a sua história, é isso que você está vivendo, né? Da mesma maneira que a gente trabalha com alcoolistas, com pessoas que usam drogas pesadas e que muito do tratamento, você começa o tratamento em que essas pessoas precisam ainda continuar fazendo uso, né? Aqui a situação é completamente diferente, porque não é uma situação de vício, não é uma situação de experimentação, né? Então, é avessar mesmo o pensamento, né? Se colocar para escutar esse novo momento, escutar essa nova demanda, escutar essa nova investigação da consciência, né? E ter também esse discernimento da diferença que é a experiência psicodélica, a medicina, pensar o psicodélico como uma medicina, né, como um tratamento, é diferente de um marketing do consumo do psicodélico, né? Porque a substância somente ela não vai sozinha te fazer galgar outros espaços. Isso é fundamental, né? Isso acho que é um ponto que todos nós que reconhecemos o valor dessas substâncias, né, para a gente mesmo, para o mundo, para a sociedade e tal, esse para mim é um ponto crucial, né? A gente não cair nesse fetiche do produto, né? Do produto, justo, porque perceber que você é vai tudo que ver... vem com ele, né? A vivência com outras pessoas, o compartilhamento da experiência, né? Aquela coisa dos 3 S's, né? do substance, set and setting, né? O tempo todo perceber que é isso, é um outro modo de arranjar, de entender cura, entender a gente mesmo, entender as relações. E se a gente vai para a coisa de é a substância, né? Quer dizer, esse fetiche da molécula, da substância, a gente está perdendo o que os psicodélicos podem nos dar de realmente novo e interessante, né? Perder... Justo. É o alcance da experiência, né? Não é a substância, não é a substância. Não adianta você tomar muitas microdoses durante 3 anos achando que somente as microdoses vão te fazer uma mudança subjetiva, né? Não é por aí, né? Aí é preciso um trabalho no sentido do empenho do sujeito em enveredar por suas questões, né?
trabalhar aquilo que vem depois. E isso é muito bom, né? É como se você viveu uma viagem, você viveu uma experiência, e aí você vai viver uma outra depois. Uhum. Né? Uma espécie de retorno àquela experiência, àquele momento. Né? Só que esse depois, ele é infinito. Né? Porque quando você começa a investigar aí, você vai entrando por outras veredas da sua história. Uhum. Né? Isso é muito bonito, porque quando a gente vê depois de um tempo, a gente tem aquele texto do sujeito em que muitas coisas estavam ali naquela primeira experiência, mas que foram ressignificadas ali na quarta, na quinta. Né? Um sujeito que já revisitou aqueles lugares, está mais ok com isso. Sim. Né? Então, e, de novo, cada experiência é uma experiência diferente. Então, assim, tem um campo muito promissor, muito bonito de trabalho aí, né? Que vai num sentido bem diferente daquele em que o sujeito fica dependente, fica estigmatizado por ele mesmo, que ele não quer contar para ninguém que está tomando isso, o tal do remédio, aí tem o remédio da moda, enfim. Então, sabe? Então, é outro caminho, é outra maneira de você não só se relacionar com as suas questões, mas com a própria ideia de cura mesmo. Uhum. Aproveitando o gancho da palavra sujeito, que você falou várias vezes, e antes você tinha falado, já um bom tempo atrás, você falou dessa coisa da concepção da cultura indiana em relação aos sentidos, e essa coisa que eu acho tão interessante, né, que a gente, né, essa tendência, claro, falando muito grosso modo, né, mas essa tendência ocidental de focar o conhecimento no conhecimento do objeto, o conhecimento objetivo, o conhecimento do não eu, né, e no Oriente, claro que essa, né, tem muito das duas coisas dos dois lados, mas em suma, mas tem um contraste grande também, eu acho. No Oriente você tem muito mais uma fineza de autopercepção, né, do subjetivo, da experiência do eu, da experiência da subjetividade, né? E uma coisa que eu acho que junto, se eu fosse falar assim, as duas grandes questões ali da experiência psicodélica, que, como você também disse, não são coisas que você acessa exclusivamente com psicodélico, claro que não, longe disso, pode acessar de 1000 outras formas, mas que os psicodélicos fazem um shortcut, assim, eles te colocam nesse lugar, né, muito rápido, né, de uma maneira muito intensa e rápida, para muitas pessoas. É essa percepção que você também mencionou uma hora, que é essa coisa dessa divisão daquilo que a gente normalmente chama de eu, né? Quer dizer, esse estado no qual, e aí entra até, tem, né, na filosofia, pensamentos interessantíssimos sobre isso, mas essa constatação que a gente faz com a meditação, de várias outras formas, né? E que os psicodélicos acho que facilitam muito também essa percepção, que é você perceber que tem uma hora ali na experiência que aquilo que você chamava de eu até então, e que era tudo que você queria dizer com a palavra eu, de repente tem um outro eu olhando para aquilo. Tem um eu de fora daquilo, que era aquele eu inteiro de antes, e, portanto, tem um outro eu ali que está olhando de fora. Quer dizer, e que é essa coisa preciosa, eu acho, da cura consciente, né? Da ideia de você viver um processo de cura em que a sua consciência é em grande medida o condutor, o xamã, o seu próprio, né, curador, que você está olhando para aquilo que você tinha naturalizado como eu sou isso, eu sou assim, eu sinto desse jeito, eu penso desse jeito, e aí você está olhando de fora e fala assim, opa, será? Eu não me resumo a isso. Né? Eu posso pensar de outro jeito. No momento que você olha de fora, você já está fazendo isso. Né? Você já tem uma fresta ali, já tem uma possibilidade de você não se identificar tão completamente com aquele seu eu ali que você tinha se convencido de que você estava todo naquilo ali.
né? E aí você abre uma possibilidade de transformação naquele momento, assim. E é uma coisa que, assim como a ideia da conexão com um amor incondicional, com um grande amor, que existe, simplesmente existe, eu acho que essa percepção desse outro eu, em alguns pensamentos e algumas filosofias hindus e tal, é uma divisão que corresponde à divisão entre a mente e a consciência, né? A mente e a consciência não são exatamente a mesma coisa. Então, tem uma hora que tem a consciência que está olhando a mente, né? Isso. Na verdade, né, segundo esse pensamento, o tempo todo a consciência está olhando a mente, mas a gente não tem essa percepção, a mente não se dá conta. Quando a gente traz isso para a própria mente, fala, caramba, tem uma outra coisa aí que sou eu, que talvez seja até mais eu, não sei se é mais ou menos eu, mas isso tem pelo menos uma outra dimensão de mim que consegue olhar para mim de fora e que consegue dizer, pô, não está muito bom esse negócio aí não, sabe? Tipo, né? Esse jeito de pensar e sentir, quem sabe a gente muda, né? O simples fato, que não é nada simples, da gente incluir, da gente considerar eu não sei, né? Talvez eu não tenha resposta. Isso que para além de você inclui isso no eu não sei. Isso já é gigante, isso já é imenso, né? Porque a nossa mente toda hora diz eu sei. Diz, se eu não sei, peraí, daqui a pouco eu vou saber. Né? Então, eu vou procurar um especialista, né? E daqui a pouco eu vou ficar sabendo às custas de um especialista. Então, a nossa mente está toda hora respondendo por eu sou, eu sei. Eu sou pelo que eu sei, né? E aí tem essa expansão da consciência, né? Que você tem a experiência disso na meditação, né? Você tem a experiência disso, às vezes assim dançando, às vezes fazendo montanhismo, enfim, são mil formas, né? São as mil formas. Isso, sem dúvida, numa experiência psicodélica, mas é que é de um maravilhamento, ou então de estar muito estupefato, então estar muito tomado por aquilo, que as palavras meio que se perdem numa frase, não uma palavra exata, né? Então é preciso que depois você dê palavras. É claro que as palavras estão todas ali, né? Mas você ser tomado, né? E que isso te desloca desse lugar que é eu sei, né? Ou eu sou a partir do saber, né? Tem essa frase que é muito trabalhada, né, na clínica psicanalítica lacaniana, que é essa assim, é a frase que é assim, eu sou onde eu não sou onde aquilo é, né? E que a gente chega nisso num trabalho esmiuçado de análise. A gente chega nesse lugar. Né? Mas olha que rico a gente poder chegar nesse lugar e chegar nesse outro também. Né? Trabalhar com essa ponte. Trabalhar com essa ponte. Com certeza. Não, agora que você falou, eu me lembrei das coisas que eu li tempos atrás, de fato, né? Quer dizer, as ideias de fim de análise, as ideias do qual é o objetivo no sentido mais genérico, combinam demais com essas coisas, na verdade, né? Que é justamente um desapego em relação a uma delimitação do eu, né? E uma liberdade desejante, assim, né, que tem muito a ver com essa ideia de você conseguir olhar para aquilo tudo o tempo todo de um olhar meio deslocado, que não se identifica completamente com aquele si mesmo ali todo definido, né? Exato, porque assim, se o sujeito se identifica com ele mesmo durante muito tempo, isso é um problema, né? O bacana é quando você olha as suas fotos de anos atrás e fala assim, nossa, olha só, quem era esse? E era você, só que você, nossa, que estranho. Então, quando você vê uma imagem falada, em que você fala, nossa, que tom diferente que eu usava, por que eu estou falando isso? Esse estranhamento, ou quando a gente escuta a nossa voz, que foi gravada em outros tempos,
esse estranhamento é muito saudável e é muito amplo também, Muito, como né? mostras de que você caminhou, de que você não está mais no mesmo lugar, né? É. O trabalho da análise é você ir se deparando mais e mais com esse estranho, né? Sim. Não ficando nesse mesmo de si, mas você ir se colocando não só em exercício de liberdade, mas exercício de coragem, de você ir se tornando cada vez mais estranho, ou se mantendo cada vez mais estranho. Que Né? É um trabalho diferente de um trabalho de pintura em que você vai colocando camadas, é um trabalho muito mais de barro, ou então de madeira, que você vai tirando os excessos. Né? Uhum, Ou seja, então, o final de análise é uma redução, uhum, é uma redução. Né? uhum. Então, se a É. gente consegue trabalhar essa ponte, né, do trabalho que você faz na análise, né, numa terapia, enfim, e o trabalho que desse boom, né, de material que vem ali numa experiência psicodélica, né, é riquíssimo, não só assim, em termos de tempo de trabalho, se você está disposto a, de fato, assim, encarar essas questões enfim, se tornar um sujeito mais responsável, né, das suas ações e das suas escolhas, você pode avançar isso em menos tempo, né, certamente, mas também você vai ter, talvez, uma relação, vamos pensar bem em termos físicos, de homeostase, bem interessante, porque você vai ter a experiência de prazer, você vai ter a experiência de nonsense, você vai ter a experiência de quebra total de sentido, que vem muito na experiência psicodélica, e depois você vai elaborar, Uhum, né? Aquilo não vai se esvaziar, porque a gente escuta também muitos relatos, porque também tem, nesse renascimento dos psicodélicos, de novo, aquilo que vai para o lado do marketing do consumo. Tem muitas pessoas que estão fazendo várias experiências por fazer as experiências, porque tá cool, porque é cool, que é uhum. legal, porque é um momento de fazer experiências. Só que, assim, não há muita consciência de para onde isso está levando, né? Então, assim, a experiência pode descer pelo ralo, não ser uma experiência, ser mais um consumo, Sim. né? É, é. Então, é preciso, assim, dar e colocar essa luz nisso, né? Não é simplesmente porque todo mundo está fazendo, então porque várias pessoas estão fazendo, assim, todo mundo aqui deve ter escutado alguém que passou por uma experiência. Uhum, Mas é porque aquilo, sim, pode te levar por uma outra vereda de tomada de responsabilidade das suas questões, das suas escolhas, do caminho que você está tomando, uhum, né? Essa também é tomada de consciência de outras possibilidades reais de você ter uma relação com o prazer e uma relação também com o seu dia a dia, né? Enfim, e também essa questão fundamental que em relação aos fármacos, né? Porque assim a gente saiu de muitos anos em que os fármacos tomaram todo, a gente ainda está, né? Num universo em que eles ditam, né? Então, se isso está sendo posto à prova, que bom, que é. bom. Bom, para encerrar, né, da minha parte, até porque uma hora a gente tem que encerrar, né? Você falou em Pois é. Vereda, eu lembrei do Guimarães Rosa, que não parava de revisar o texto. Aí tem uma hora que você fala, bom, a É, editora diz chega, porque assim, manda esse o texto texto aí, pode né? sempre Então, ser outro, né? é, tem tanta coisa que nossa, tanta coisa bacana, né? Estava pensando nessa coisa da gente estar numa cultura que repete muito essa coisa individualista que a gente tem que ser fiel a gente mesmo, que a gente tem que e num certo sentido, sim, temos mesmo, mas às vezes quando a gente diz isso, né, isso que a gente acabou de falar, é legal a gente pensar do que a gente está falando. Fiel Porque a está quê? ditando, É, né? fiel a uma construçãozinha egóica que eu tô, sabe, que
está me impedindo de me transformar, de viver outras coisas, né? Do que a gente está falando quando a gente fala do compromisso da gente com a gente mesmo, né? Que compromisso é esse, né? Uhum. Mas só para, então, da minha parte, finalizar, você acha, como é que você vê a evolução do campo psicanalítico, do campo psicoterapêutico também, em relação aos psicodélicos? Você acha que ainda está muito lento ou você vê uma Eu aceleração aí vejo, de eu vejo interesse? que estamos lentos no Brasil, porque o Brasil Uhum. tem uma legislação muito complicada, né? Então, a gente esbarra com muitos problemas jurídicos por conta do Brasil, Uhum. de como as coisas são aqui no Brasil, né? Mas, assim, muitas dessas substâncias psicodélicas, elas têm a substância psicoativa, enfim, a substância que é proibida. Então, não é uma coisa que você pode adquirir livremente ou pode, enfim, viajar com aquilo na sua bolsa, enfim. Então, aqui no Brasil, a gente esbarra muito com isso, né? Vão ter pessoas que vão conseguir? Claro que sim, é tanto que eu estou falando desses relatos, são pessoas que têm acesso, né? E, assim, cada vez mais, isso é muito acessível, né? Aí eu estou lembrando de uma discussão que eu escutei do Siddhartha Ribeiro falando sobre a cannabis, né? Que é o trabalho que ele faz, que ele desenvolveu e continua fazendo com louvor, e que bom que ele faz, que bom que ele é essa figura tão presente aqui no Brasil, que está avançando bastante nesse tema, né? E desconstruindo muito a maneira como a gente vê a cannabis. Mas uma coisa que ele fala que é isso, assim, é deixar a cannabis ilegal é como tornar ilegal a mandioca, que está em todos os lugares do Brasil, né? E que dá em todos os lugares, Uhum. né? Então, a gente pode dizer isso também da psilocibina que está nos cogumelos, né? É o que é outra substância que está em todos os lugares, inclusive antes de nós, eu e você, né? Então, é preciso ter essa consciência de que não é possível evitar isso, né? Porque que isso está, né? Isso está abundante, né? Mas a gente vai ver aqui nosso vizinho de língua, Portugal, que já está avançando bastante, não só conseguiram pressupostos jurídicos para que haja novos centros de treinamento, mas também centros de atendimento, retiros, né, em que as substâncias psicodélicas, não só a cannabis, mas a psilocibina, vão ser ministradas ali naqueles lugares, né? E aí eles estão pensando, né, em aliar um grupo multidisciplinar de neurocientistas, psicólogos, enfim, facilitadores, né, e toda uma rede, médicos, e toda uma rede, que isso é importante, unir forças, estar juntos, porque existem conhecimentos que podem caminhar juntos nisso. Se eu estou falando de Portugal, mas se a gente faz uma pesquisa, ou então se a gente coloca o tema retiros psicodélicos, você vai ver quanto já existe. Existe na Jamaica, existe na Europa em larga escala, né? Então, o Brasil, a gente esbarra nessa questão, porque a legislação é ruim aqui. Mas eu vejo que vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá, vai chegar num momento em que psiquiatras, neurocientistas que pensam de maneira comum, como eu penso, em trabalhar em conjunto, né, eles vão poder prescrever essas substâncias isoladas, que são muito mais controladas em termos de dosagem, né, para os seus pacientes, que vão ser os meus analisantes, e a gente vai trabalhar em conjunto, né, em integração. Né? Então, eu vejo que isso vai acontecer
em breve, né? Num futuro breve, né? Não distante. Agora, a gente ainda esbarra com isso hoje em dia. E eu, assim, acredito também que vai ter um momento em que não só a comunidade psicanalítica, mas também todos os terapeutas, eles vão chegar vão esbarrar com esse tema e vão das duas uma. Ou eles, de fato, recuam e se tornam ortodoxos, né, dentro de um preceito anterior, né, de um conhecimento anterior, ou eles vão avançar com isso. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo muito dessa forma, né? E vejo também de uma maneira entusiasta. Que bom. Bom, muito obrigado. Adorei a conversa. Poderia ficar aqui, Sim, né? sim, eu estou Pedir o vendo. jantar, continuar conversando. Eu estou vendo que a Mas, iluminação aí da sua casa mudou, ou seja, já, a então, hora avançou. exato, é uma coisa assim, você vê a natureza mudando em volta, é uma coisa um pouco haikai de 2 horas, assim. Não, pois a gente faz depois parte 2, parte 3, então a gente, por favor, pode me chamar para a gente continuar a conversa, porque é um prazer, eu gosto muito de ser provocada por essas questões, porque são questões que são caras a mim, e é um prazer enorme poder falar disso. Muito Eu agradeço obrigado, também por esse Tiziana. convite, e, e é isso, espero que a gente tenha outras oportunidades, e que venham perguntas daqui, Sim, e venham outros encontros. Espero encontrar você num outro colóquio com mais gente boa para a gente legal, discutir. ótimo. Vamos, tomara que seja em breve. Então, encerro por aqui. Quem está assistindo, ouvindo, se puder dar um like, compartilhar, eu agradeço. E até o próximo Redemoinho. Tchau.